Boa noite, gente querida e especial. Estamos aqui online para mais um dia da nossa maratona de lives de conteúdos para compartilhar contigo dicas, insights, ferramentas, técnicas, conceitos para te ajudar na sua trajetória, para que você desperte o seu melhor. Hoje eu trago aqui para você, nessa sexta-feira, um papo bem gostoso, como sempre. A ideia aqui é a gente trocar uma ideia, a gente poder aí debater um pouquinho sobre assuntos que fazem parte, diz respeito à nossa vida, diz respeito ao nosso dia a dia, e como que a gente faz para ter uma vida realmente que valha, que faça valer cada dia, né? E hoje eu trago para ti cinco trocas, 5 ajustes que a gente tem que fazer muitas vezes para destravar o nosso progresso. Então, o que eu vou comentar com você hoje são 5 comportamentos, 5 pensamentos, 5 atitudes que muitas vezes nós temos e que nos bloqueiam, nos impedem de ir em frente, minam a nossa autoestima, dificultam a nossa vida. Quem for entrando aí, dá o seu alô, dá boa noite, para a gente poder interagir. E eu quero também aqui deixar como sugestão que você observe quais são esses 5 pontos e que comente aqui comigo. Qual desses fez mais sentido para você? Você percebe que você precisa mais fazer um ajuste. Então, olha só. A gente já sabe que tudo que a gente quer realizar depende de um comportamento, depende de uma atitude que a gente precisa ter, certo? Então, para resultados diferentes, precisamos ter atitudes e pensamentos diferentes. Os nossos pensamentos que tivemos até aqui nos trouxe até onde estamos. Se queremos ir adiante, precisamos nos permitir, nos abrir para uma mudança, para uma evolução, talvez, de mentalidade, né? Fazer um ajuste na nossa mentalidade e na nossa atitude para que a gente possa seguir adiante. E esses 5 pontos que eu trago para você dizem respeito exatamente a isso, né? A essa mudança de mentalidade que muitas vezes a gente precisa fazer, mas que a gente não se dá conta. Só que, para a gente fazer uma mudança que seja sustentável, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar daquilo que a gente tirou. Então, é aí que entra a questão do ajuste, da troca. Eu vou falar de 5 trocas que você precisa fazer para você verdadeiramente fortalecer a sua mentalidade, as suas atitudes, para que você possa ter mais progresso. Ou então, de repente, para que você possa desbloquear o seu progresso em alguma área aí da sua vida, em algum objetivo específico que você queira alcançar, e que você percebe que você está um pouco travado e que não está conseguindo ir adiante, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero aqui falar para você, tá? Que é importante fazer uma troca, um ajuste, uma virada de chave na sua mente, que é trocar grupos que te puxam para baixo por grupos que te puxam para cima. Então, vamos lá. Muitas vezes a gente está envolvido, está imerso em grupos, né, faz parte de, enfim, em grupos. Pode ser grupo da sua área pessoal, da sua área profissional, de negócio, de trabalho, do dia a dia, talvez algumas amizades, que de alguma forma, direta ou indireta, estão puxando você para baixo. Seja através de comentários, seja através de atitudes, seja através da reprovação constante, não só dos seus comportamentos, mas talvez até de você, né? E muitas vezes a gente sabe que o grupo, ele tem muita força, né? O grupo, ele tem muita força sobre nós. Nós somos seres sociais. Então, os grupos que a gente frequenta, eles influenciam muito a nossa vida, influenciam as nossas decisões, mesmo que a gente seja aquela pessoa super bem resolvida, super forte. Vi que a minha amiga Lorena tá aí, que bom! Bem-vinda, Lore, que bom que você tá aqui, feliz de te ver. A Márcia entrou também. Oi, Márcia, sua linda. Que bom que você está aqui, sempre presente nas lives. Muito legal. E a gente está falando aqui, viu, gente, de 5 ajustes, 5 trocas que a gente precisa fazer para verdadeiramente desbloquear o nosso progresso. Então, vamos continuar aqui na questão dos grupos. Muitas vezes a gente participa de alguns grupos que não ajudam a gente, que só atrapalham, né? Pessoas que reprovam, às vezes, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, ou então que, de alguma forma, dão opiniões que puxam a gente para baixo. Eu não estou falando de opiniões construtivas ou críticas construtivas, como gostam de dizer, mas estou falando realmente de grupos que não tem nada a ver com o seu projeto de ser o melhor que você pode ser.
E às vezes a gente faz algumas mudanças na nossa vida, mas continua participando de grupos que já não tem mais afinidade. Então, veja bem, não é uma questão de estar certo ou de estar errado, entende? Ou aquele grupo ali não é bom o suficiente para mim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de afinidade, de sintonia. Se a gente está num novo momento da nossa vida, buscando cultivar hábitos diferentes, é importante que a gente busque participar de grupos, estar perto de pessoas que também comunguem, né, dessas atitudes. Pessoas que envolvam aquelas que, de repente, você já tenha conseguido mais coisas que elas naquele âmbito ali, e também pessoas, grupos onde você encontra pessoas que já tenham conseguido coisas que você ainda não conseguiu. Porque aí você busca inspiração, você modela, né? Você pega aquela pessoa como modelo, e isso é uma ferramenta muito poderosa para ajudar você a progredir ainda mais. Então, jamais menospreze a força do grupo. A Marcelene está aqui online, eu sei que muita gente depois vai assistir do Sua Melhor Versão, e a gente tem um grupo que é um grupo de pessoas diferentes, com perfis diferentes, mas todos estão focados no melhor que podem ser, no progresso, na evolução. Então, essa troca, né, essa sintonia de estar perto de pessoas que realmente comungam desse projeto de evolução, vai te puxar para cima, vai te ajudar, né? Então, tem grupos que a gente não tem como se desvencilhar por um motivo ou outro, mas você pode se agregar a grupos que vão compensar, muitas vezes, alguns grupos que você não tem como se desfazer e que vão causar em você esse efeito de se manter conectado, né? Então, por exemplo, eu quero agora ter hábitos saudáveis. E aí eu tô querendo, de repente, eu tô dando um exemplo, né? Eu quero fazer caminhada todo dia, eu quero beber mais água, eu quero me alimentar saudável. Então, procura grupos que também queiram isso, que também estão buscando, pessoas que também estão buscando isso, e começa a conviver mais com essas pessoas, que você vai perceber que existe uma mágica que vai acontecer, que você vai conseguir alavancar muito mais rápido o seu progresso. Então, troca grupos que não te fazem bem, que te puxam para baixo, por grupos que te puxam para cima. Essa é a primeira troca, é o primeiro ajuste que é fundamental que a gente faça para que a gente realmente continue numa evolução consistente. Porque às vezes a gente consegue fazer algumas mudanças, mas a gente não consegue se manter por muito tempo, e uma das questões que influenciam muito é a questão dos grupos aos quais eu estou ali, vamos dizer assim, agregada, né? Dos quais eu participo, que eu estou ali mais envolvida. Então, vamos aí para a segunda troca, o segundo ajuste que a gente precisa fazer, que é trocar comparação por inspiração. Então, olha só, gente, se existe uma coisa que é prejudicial para todos nós, é a comparação. Então, você se compara com um profissional que seja da mesma área que você, que está perto, que de certa forma está na mesma região, ou então você se compara a sua empresa com a empresa do concorrente, ou então você compara você como mãe com outra mãe que você conhece. Então, você vai fazendo uma série de comparações, e essas comparações, elas minam a sua autoestima, muitas vezes. Elas fazem com que, das duas, uma, ou você mina a sua autoestima, porque você olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, mas ela está fazendo aquilo ali que eu gostaria de fazer, e ela está falando tão bem, e ela está fazendo aquilo, ela está tendo aquele resultado X, ela está expandindo. E aí você entra, né, nessa comparação destrutiva, e isso vai drenando as suas forças de uma forma tal que te trava, te bloqueia. Então, não é saudável. Então, como eu estava falando no início, para quem está chegando agora, a gente está falando de trocas que a gente tem que fazer para a gente realmente se manter numa trilha de progresso, né? Conseguir manter de forma consistente os progressos, os resultados que a gente alcança, ou desbloquear, porque às vezes a gente está travado, a gente não consegue ir adiante e não sabe por quê. Né? Então, a gente falou primeiro de trocar grupos que te puxam para baixo por grupos que te puxam para cima. O grupo tem uma força gigantesca, né? E agora a gente está falando de trocar comparação por inspiração. Por que trocar, gente? Porque não adianta só dizer assim, não se compare. Porque a gente precisa ter uma atitude para colocar no lugar da comparação, entende? Se não tiver, a gente não consegue fazer uma mudança sustentável. Então, é por isso que eu estou trazendo dessa forma aqui para você. Troque comparação por inspiração. Então, se tem uma pessoa que te chama atenção, porque de alguma forma ela está conseguindo o resultado que você gostaria de ter, se tem alguma empresa que te chama atenção, porque de alguma forma ela está tendo o resultado que a sua empresa gostaria de ter, que é importante para a sua empresa, ou
uma mãe ou alguém que exerce um papel que é importante para você, seja de mãe, seja de pai, seja de filha, de filho, enfim, qualquer papel social, né, seja no trabalho, enfim, na vida como um todo, e você percebe que a pessoa está conseguindo fazer coisas que você não gostaria, troque comparação por inspiração. Ao invés de você se maltratar, se machucar, ficar triste porque aquela pessoa está num patamar talvez que você gostaria de estar, observa e vê o que ela está fazendo e se inspira, se modela. Toma aquela pessoa como modelo, não para você copiar, porque é bem diferente, tá, gente? Se inspirar não é copiar. É você se inspirar, porque você vai ver ali o que faz sentido para você e vai ver. Já vejo aquela pessoa, ela tem uma forma que é dela de fazer as coisas e por isso está dando certo. E aí, se você também for querer imitar, você vai se perder nesse caminho, né? Então, inspirar-se é você ver, poxa, que legal. Se aquela pessoa está conseguindo aquilo, é porque isso é possível, né? Então, olha só, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. De você se machucar, você se maltratar porque vê alguém tendo o resultado que você gostaria de ter e você olhar para aquela pessoa e perceber ela como uma referência de inspiração para você. Entende? É uma sutileza, que é só um ajuste que você precisa fazer. Tá? Então, toda vez que você perceber que você tá, e talvez você... Todos nós, em algum momento, a gente se compara de alguma forma. Então, troca por inspiração. Permite que essa pessoa te inspire, né? Seja um modelo para você. E faça os ajustes para se adaptar para você. Seja você, não deixe de ser você, tá? Então, troque comparação por inspiração. É o segundo ajuste que verdadeiramente pode desbloquear o teu progresso e pode te levar a níveis que você nem imagina. Porque parece que essas coisas são simples, são banais, mas quando a gente faz de verdade isso, quando a gente realmente coloca em prática, é um efeito absurdo, é muito, muito grande a diferença, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados, tá bom? Então, quem for chegando e vai dando alô, já vi que meu pai está aqui, Senhor Hilton está aqui assistindo a live, que bom, muito bacana. Vamos continuar aqui. Terceira troca que a gente tem que fazer se a gente realmente quer desbloquear o nosso progresso, é trocar interesse por decisão. E esse aqui eu aprendi com uma mentora querida, chamada Adriana Marques, pessoa incrível, e assim, eu acho incrível esse preceito de você trocar interesse por decisão, porque quantas pessoas interessadas a gente não encontra por aí, né? E quantas pessoas decididas você encontra? Quantas vezes você deixou de fazer algo que você se interessava porque você não tomou uma decisão? Então, decisão é uma palavra muito forte e, verdadeiramente, se você for observar as pessoas que alcançam melhores resultados, que têm uma vida, assim, uma vida mais satisfatória, tá? Não tem padrão de vida satisfatória. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas, assim, dentro daquele padrão que para ela é importante, você vai perceber que essa pessoa ela tomou decisões, ela assumiu os riscos dessas decisões. Não estou dizendo que você tem que sair tomando decisão sem pensar, não é isso. Mas saber tomar decisões. Não, eu decido que realmente a partir de hoje eu vou fazer dessa forma. Ou então eu não vou mais fazer dessa forma. Eu vou agir dessa forma. Então a palavra decisão, ela tem uma etimologia, ela tem uma origem muito interessante. Ela vem de corte na raiz. Cisão, que é corte de raiz. Então é corte na raiz. A palavra decisão, ela literalmente, ela é muito marcante para a nossa vida. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente segue um caminho. E muitas vezes a gente não progride, a gente não vai para frente, a gente fica travado, fica estagnado, justamente porque não está tomando decisão, né? Está só se interessando pelas coisas. Então essa trocar o interesse pela decisão, ela pode fazer coisas que você nem imagina. E é óbvio que tem algumas decisões que você vai tomar que você vai perceber depois que não vão ser as melhores porque faz parte da vida. Nem todas as vezes a gente vai tomar as melhores decisões, mas a gente vai aperfeiçoando esse processo de decidir cada vez melhor e vai tendo aprendizados, né? Sabendo que tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem consequências. E não tomar decisão também é uma decisão. Então, só que é uma decisão passiva. É uma decisão passiva. Nem sei se existe esse termo, eu estou criando agora aqui. Uma decisão passiva, porque você não está tomando decisão, você não está fazendo o que tem que ser feito, você não está sendo proativo em relação a uma determinada situação, um determinado projeto, alguma coisa qualquer. Mas o fato de você não estar fazendo nada também é uma decisão de ficar parado, que também vai ter consequência. Então, olha só, às vezes a gente não toma as decisões na nossa vida
porque a gente tem medo das consequências ou então não quer abrir mão de algumas coisas, né? Só que o fato de você não tomar decisão, por já ser uma decisão por si próprio, por si só, também vai gerar consequência e também vai te trazer perdas. Você percebe isso? Como às vezes a gente faz algumas coisas que não fazem sentido nenhum quando a gente não reflete, não joga consciência sobre algumas atitudes que a gente tem. Deixa eu ver aqui os comentários, que tem alguns comentários que eu não estou... Eu não sei porque eu não estou conseguindo ver os comentários, gente. Desculpa aí, mas eu não sei, não está conseguindo aparecer aqui para mim. Vou continuar aqui, depois eu vou tentar de novo para ver se eu consigo. Então, troque o interesse pela decisão. Então, tem coisas que você já está se interessando há muito tempo, tem coisas que você já está namorando muito tempo aquilo, sabe? Aquele curso, aquela viagem, aquele projeto, aquele hábito que eu quero adotar e que você já está interessado já faz muito tempo. Que tal você treinar a sua capacidade de decidir, assumir as perdas e ganhos de cada decisão e aprender a pesar perdas e ganhos e tomar mais decisões, né? Se decidir mais, cortar mais as coisas pela raiz. E você vai perceber que, de qualquer forma, você ia ter perdas e ganhos se você não decidisse. Só que agora você está treinando ser protagonista disso. Você não está mais sendo passivo, né? Então é isso, gente. Terceira troca que a gente precisa fazer é trocar interesse por decisão, tá? Foi a terceira troca aqui que eu anotei. Se você estiver gostando, dá seu like, compartilha essa live na sua página para mais pessoas virem para cá, para poderem ver também, para também poderem fazer esses ajustes. Às vezes, gente, pequenas coisas, pequenas frases, insights que a gente tem fazem toda a diferença na nossa vida, são pontos de virada. Então, você compartilhando também, você pode estar contribuindo para que outras pessoas tenham esses pontos de virada, de repente, que estão precisando disso, né? Então, taca o dedo aí e compartilha. Vamos lá. Quarta troca que a gente precisa fazer, se a gente verdadeiramente quiser ter uma vida mais satisfatória e desbloquear o nosso progresso, que é trocar palpite por mentoria. O que eu quero dizer com isso? O que é palpite? Todo mundo tem palpite para a nossa vida. Todo mundo tem uma opinião sobre o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. E de forma alguma eu estou dizendo que a gente não deve ouvir as pessoas. É claro que deve, com humildade, principalmente porque muitas das vezes essas pessoas são pessoas que nos amam e que vêm nos dizer, às vezes, dar conselhos e a gente tem que ser humilde e ouvir as pessoas e ponderar e analisar, tá? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é daquele palpite das pessoas que tomam o modelo de mundo delas como uma verdade absoluta e que tentam dizer para a gente como a gente tem que conduzir a nossa vida. Então, se você percebe que está acontecendo com muita frequência isso com você, possivelmente é porque você precisa trocar mais esses palpites, ouvir menos os palpites, muitas vezes até bem intencionados, mas que não vão realmente te ajudar, por mentoria. O que eu estou dizendo com mentoria? Buscar opinião qualificada de pessoas que entendem daquele assunto. Porque, veja bem, às vezes a pessoa está perto de ti, é uma pessoa que você gosta muito, que você confia, mas ela não entende daquele assunto para te dar uma opinião qualificada sobre aquilo. Então você acaba seguindo talvez uma ideia que não faça sentido para você. É claro que todas as opiniões, independentemente se é de alguém que entende ou não, você vai passar pelo seu filtro e vai ver se faz sentido realmente para você. Agora, saber de quem a gente vai ouvir opinião, saber como coletar essas opiniões, como pedir ajuda, faz muita diferença, né? Então, trocar palpite por mentoria, não precisa, quando a gente fala de mentoria, parece que você tem que contratar o mentor, mas não necessariamente. Você pode pesquisar, hoje em dia a gente tem conteúdo na internet de qualidade, né? Desde que a gente saiba filtrar, tem a Bom Senso para filtrar os conteúdos de qualidade, tem muita coisa na internet, você pode pedir conselho, ajuda de alguém especializado que você conhece, ou mesmo pagar por uma mentoria, pagar porque vale a pena, gente. Isso é uma decisão que é importante para você, que vai gerar uma consequência, e você vai ter que arcar com ela por talvez boa parte da sua vida, né? O quanto vale isso? Então vale a pena, mas se não, vai procurar vídeos, vai procurar pessoas que entendam e buscar, né, esse conhecimento de uma fonte que realmente possa te trazer uma opinião qualificada sobre aquilo. Quantas vezes a gente não segue palpites para agradar as pessoas, ou então para ser gentil, né? Alguma coisa assim, que vão influenciar e que vão afetar a nossa vida diretamente. E quem vai ter que arcar depois com isso somos nós, não é a pessoa que deu o palpite. Então a gente precisa aprender a filtrar isso aí. Agradecer, ser humilde, ouvir, considerar, ponderar sempre, mas saber filtrar
o que a gente traz e o que a gente não traz para a nossa vida. Afinal de contas, quem depois vai ter que arcar somos nós, não é verdade? Então, o quarto ponto aí, quarto ponto de virada, a quarta troca que é importante a gente fazer é palpite por mentoria. O que eu quero dizer com isso? Trocar palpites infundados, que não tem base, por opinião qualificada sobre aquilo. E aí a gente passa pelo nosso filtro e toma a nossa decisão. Lembrando que um mentor, uma pessoa que você vai ouvir uma dica, alguma coisa, não é responsável pelas suas decisões, é você que é. Você vai passar pelo seu filtro e vai tomar a sua decisão, né? Com base aí no seu quebra-cabeça e não no mapa do outro, no mapa do mundo do outro. Gente, tá enchendo de... acho que eu vou conseguir ver os comentários aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Meu querido Maria Elisa tá aqui. Boa noite, meu querido. Vitinho tá aqui também. Que bom que você tá aqui. André Neves, seja bem-vindo. Eunice, que maravilha. Josinelma, muito bacana. Bacana. Marcelene convidando uma galera aí. Sara, Débora. Muito bom, gente. Então, olha só. Vamos lá, a gente vai agora para o quinto, tá? Qual é o quinto? Esse quinto é assim, um dos que eu mais gosto, porque na sociedade que a gente vive, que infelizmente em muitos pontos é uma sociedade adoecida, a gente acredita que a competição é o único caminho para a gente vencer. Então, existe uma competição muitas vezes destrutiva, né? Onde todo mundo perde, né? Então, quantas vezes a gente não entra nessa onda de competição no nosso trabalho, né? Ou então no mercado X, na nossa área profissional, na nossa área pessoal, nos relacionamentos, quantas vezes a gente não compete, né? E essa lógica da colaboração, que é uma lógica que tem crescido, tem ganhado mais espaço nos dias atuais, ela vem cada vez mais ganhando força e permite que a gente tenha mais elementos, que a gente tenha mais possibilidades para agir de uma forma diferente. Então, antes era muito difícil você não competir. Vamos pegar assim lá antigamente, né? Quando o mercado era muito restrito, quando as pessoas competiam ali por região, e às vezes, se o cara vendesse uma fruta, o outro não podia vender também, porque senão um roubava cliente do outro. Um exemplo assim, muito assim, né, muito genérico aqui, só para você ter uma ideia que antes talvez até fosse muito mais difícil você não competir, talvez muito antigamente a competição seria uma questão de sobrevivência, talvez, mas hoje cada vez menos essa lógica ela faz sentido, porque a gente está num mundo hiperconectado, num mundo disruptivo, numa mudança gigantesca acontecendo na nossa sociedade, né? A gente tem hoje acesso à conexão com pessoas de todo mundo, temos possibilidades infinitas. Então, hoje, gente, já não cabe mais a mentalidade de antigamente, né? Hoje, a gente tem que expandir a nossa mentalidade junto com a tecnologia, junto com a realidade que a gente está vivenciando. Só que, muitas vezes, a tecnologia chega, as mudanças acontecem na sociedade, só que a nossa cabeça não muda. E a gente continua com essa lógica de competição, achando que a gente só vai conseguir vencer se competir com o outro. Então, trocar competição por colaboração é uma lógica muito mais inteligente. Talvez, em alguns casos, em grandes empresas, grandes conglomerados e com mercados, né, muito amplos, talvez até a lógica de competição faça algum sentido, mas na maioria dos casos não faz. Então, para que eu vou ficar nessa paranoia de competição, de sempre querer buscar como outro uma referência e buscar ser melhor, se eu posso, ao invés disso, fazer parcerias, se eu posso me unir às pessoas, se eu posso aprender com elas, se eu posso agregar valor, né? Então, essa lógica da colaboração, muitas vezes, ela se aplica, gente, não só a negócios, não só a trabalho, mas a tudo na vida. Né? Na nossa vida pessoal, aquela pessoa que, de certa forma, direta ou indireta, a gente compete de alguma forma, por que não unir forças com essa pessoa para que talvez ela ensine para a gente muitas coisas e ela também possa aprender? Por que não se dispor a entrar nessa troca? Né? E para que ficar se degladiando de forma direta ou indireta, porque às vezes são muito velado, às vezes, na maioria das vezes é isso, né? Não é uma coisa explícita, mas é algo velado. Então, para que essa lógica? Né? Para que perder energia, gastar tempo, recurso com isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido mais. Então, essa virada de chave, essa troca que quando a gente faz, a gente destrava a nossa vida.
a gente percebe que a gente cresce muito mais rápido, a gente não incha, a gente cresce de verdade, a gente desenvolve. Uma coisa é você inchar, outra coisa é você realmente crescer, né? Que nem massa de pão quando tá no forno. Ela incha, se você fizer assim, ela fica densa de novo, né? Por quê? Porque ela está inchando, ela não está realmente crescendo de forma sólida. Então, assim a gente tem que ser, a gente tem que crescer de forma sólida. E a colaboração, essa lógica de colaboração, como que você pode colocar em prática? Pensa naquelas pessoas que de alguma forma competem com você, seja profissionalmente, seja num mercado, uma área específica, ou seja num grupo, né, que você faz parte, a pessoa de alguma forma disputa com você, ou você disputa com ela alguma posição, ou então algum reconhecimento das pessoas, e experimenta você ter a iniciativa, mesmo que não parta de você a competição, mas experimenta ter você a iniciativa de começar a se unir com essa pessoa e de perguntar como que ela pode agregar, como que ela pode ajudar, e você vai perceber que muitas vezes essa competição que estava te travando, ela pode se tornar uma grande parceria. E às vezes não também, se a pessoa não quiser, e tá tudo bem, mas você entrou na energia certa, né? Você entrou na postura certa. Então, se essa pessoa não quiser fazer parceria com você, ou então de repente você percebe que ela quer continuar competindo, deixa ela competindo sozinha. Deixa ela competindo só e continua na sua lógica, que é uma lógica saudável, uma lógica de evolução, de crescimento. Faz sentido, gente? Eu espero que faça sentido isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Eu aqui apresentei na live de hoje 5 trocas, 5 ajustes para você destravar o seu progresso. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente vai perceber que a gente não progride. Por quê? Porque tá em grupos que puxam a gente para baixo de alguma forma, ou então grupos, eu não digo nem que puxam a gente para baixo, mas que não tem sintonia com o nosso projeto, não tem sintonia com os nossos novos interesses, né? Então, você está em grupos que não tem sintonia com seus interesses, vai fazer com que você tenha mais dificuldade, certo? Teve um dia que uma pessoa veio me falar, né, que ela tinha um objetivo de alta performance e ela estava procurando coaching para isso, e com uma grande dificuldade dela, ela estava conseguindo emagrecer muitos quilos, uma pessoa muito determinada, e estava conseguindo correr, beber água, só que uma grande dificuldade que ela estava tendo é porque a família dela criticava muito ela, porque ela não comia carne mais, ela não tinha uma série de hábitos que ela tinha cortado. Então, nas reuniões de família, ela estava sendo criticada como uma pessoa radical, como uma pessoa... Então, olha só, né? Olha só quanto isso é prejudicial. Claro que ela não vai trocar a família, claro que ela não vai deixar de amar a família. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí foi até, ela me perguntou, o que você acha que eu faço? Eu falei, olha, eu no seu lugar, realmente eu procuraria grupos que te apoiem nisso, né? Grupos que te apoiem nisso, porque a família a gente não vai trocar, né? São laços de amor, de afeto, mas às vezes as pessoas não estão numa sintonia com você naquele objetivo. Então, procura grupos que estejam para te fortalecer, né? Se alimenta, nutre a sua mente, os seus hábitos com essas pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você, né? Então, trocar grupos que não têm sintonia por grupos que têm afinidade com o seu projeto atual. A segunda é trocar comparação por inspiração. Se algum momento te causou algum tipo de dor e sofrimento, a comparação com alguém que já conseguiu algo, que já chegou onde você gostaria de chegar, ou então que teve um resultado que você gostaria de ter, ou por qualquer outro motivo, procure se inspirar ao invés de se comparar. E lembre sempre, é uma frase que é batida, mas é verdadeira. Não compare o seu bastidor com o palco alheio. Porque muitas vezes a gente faz isso também, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais não necessariamente corresponde à vida, nunca corresponde à vida integral de ninguém. Óbvio, a gente não vai, né, colocar os momentos de tristeza, de dor, não vai colocar. Ou então de luta, mas eu coloco a glória lá. Então, às vezes, a gente fica vendo a glória e não vê o bastidor do outro. E a gente compara o nosso bastidor com o que está nas redes sociais do outro, né? Quantas vezes as pessoas não fazem isso? Não faz sentido? Então, a comparação, se você realmente não conseguir ainda tirar isso, então troca por inspiração. Se inspira. Poxa, que legal. Se aquela pessoa está agindo dessa forma, se aquela pessoa conseguiu ter aquele resultado, então é porque isso é possível. Então, se isso é possível, eu posso também. Por que não? O que ela fez para conseguir isso? E aí você vai se inspirando e vai se fortalecendo e isso vai nutrindo você, né? Troca interesse por decisão, né? Que isso aí é super importante também, porque é de decisões que vem resultados, é de decisões que vem
realmente que a gente tem progresso, que a gente progride de verdade, né? Troque palpites por mentoria, então ouça com educação, agradeça, seja humilde, considere, acho que a gente tem que considerar sim, ninguém é dono da verdade, ninguém é autossuficiente, todos nós somos interdependentes, entretanto, avalia bem quais opiniões você está comprando. Então, procura comprar opiniões de quem entende. Nem sempre quem está cheio de boas intenções com você entende do assunto. Então, procura opiniões com quem entende, com quem vai entender, para realmente te dar uma opinião balizada e também quem esteja bem intencionado com você, obviamente. Né? Então, isso é muito importante. E troque competição por colaboração. São 5 trocas que talvez uma ou outra faça mais sentido para você, mas que pode ter certeza. Quando a gente faz essas trocas e a gente leva elas a sério e coloca elas em prática de fato na nossa vida, a gente percebe viradas consideráveis nos nossos resultados. Né? Porque muitas vezes a tua trava, o teu bloqueio está justamente em um desses 5 comportamentos ou em uma dessas 5 mentalidades que estão fazendo com que você não enxergue as oportunidades de crescimento que a vida está trazendo para você. Né? Então, eu espero que tenha feito sentido. Se você gostou, coloca aqui o comentário, diz o que você achou da live de hoje, live de sexta. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Alguém entrou aqui, eu não consegui ver a Karine, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Um bom final de semana para você. Amanhã estaremos firme e forte aqui de novo, até domingo, né? Maratona de live. Eu aguardo você aqui para a gente poder trocar mais algumas ideias. E a gente se vê amanhã. Super abraço. Tchau.